Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa e podcast Advogando para Servidores Públicos. Meu nome é professor Alexandre Maza e nesse programa nós discutimos estratégias e oportunidades para quem quer começar do zero defendendo servidores. Hoje nós temos a honra de receber mais uma vez a professora Larissa Teixeira, que é previdenciarista. Essa palavra me pega, viu? Toda vez que eu vou digitar previdenciarista, o meu celular corrige para presidencialista. E não é, né? E ela é advogada, previdenciarista e especialista no assunto que vai ser abordado hoje, que são as regras de transição. Lembrando que a semana que vem, na sexta-feira, vai ser lançado um curso novo da minha escola, o curso de advocacia previdenciária com a professora Larissa e a professora Marília também. Quem tiver interesse, o lançamento desse curso vai ser exclusivamente dentro de um grupo de WhatsApp. Você pode clicar aqui embaixo na descrição desse vídeo, entrar no grupo ou então procurar na minha bio do Instagram que você vai encontrar também o link para entrar no grupo. Estão abertas as matrículas de todos os cursos da minha escola, menos ainda a advocacia previdenciária. A produção vai deixar aqui embaixo um telefone do WhatsApp do meu escritório para parcerias, exclusivamente para parcerias na advocacia, tendo alguma oportunidade aí no seu escritório, um cliente que já entrou e você precisa de ajuda, me chame aqui no WhatsApp do escritório, que é 11 965 18 0648. 11 965 18 0648. E hoje nós vamos falar sobre regras de transição no direito previdenciário após a reforma da Previdência em 2019. E nada melhor para falar desse assunto do que convidar uma das professoras do meu curso de advocacia previdenciária da escola, a professora e advogada Larissa Teixeira. Larissa, mais uma vez, muito obrigado por você abrir espaço na sua agenda, que é muito concorrida. Eu sei que a advocacia nesse nicho é bastante próspera, então fico muito agradecido de saber que você nos atendeu aqui e pode compartilhar um pouco do seu conhecimento para todos nós aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, professor Maza, boa noite, espectadores, né, que participam dessa live. Como o professor Maza disse, né, sou advogada previdenciarista, né, e embarcamos aí nesse curso Advocacia Previdenciária do Zero, para demonstrar um pouquinho para vocês o conhecimento que eu e a professora Marília adquirimos aí no decorrer da nossa atividade advocatícia. Eu advogo desde o ano de 2015, né, nessa área previdenciária, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as regras de transição que foram trazidas pela reforma da Previdência. Legal. Você sabe, Larissa, que no meu curso de Direito Administrativo, no livro, eu tenho uma parte que eu falo do princípio da segurança jurídica, e eu entendo que as regras de transição, elas são indispensáveis de um regime para outro, para dar uma tranquilidade para quem quiser se preparar para a mudança de normas. Então, as regras de transição, elas são fundamentais para que não haja uma mudança abrupta e principalmente para não prejudicar quem está na metade do caminho do preenchimento dos requisitos. Aí eu já te pergunto, Larissa, quais os principais desafios que o advogado enfrenta ao lidar com os pedidos de aposentadoria após a reforma da Previdência? Como o professor Maza disse, né, a emenda constitucional, a emenda 103 de 2019, a conhecida reforma da Previdência, ela trouxe diversas mudanças significativas no sistema de aposentadorias, né? Ela criou novos critérios para a concessão de benefícios previdenciários. Entretanto, ela resguardou os contribuintes que já estavam próximos da aposentadoria quando essa reforma entrou em vigor lá no ano de 2019. E no nosso curso, a gente trata de cada uma dessas regras, né? E essas regras de transição, eu costumo dizer, né, que elas têm o objetivo de suavizar, né, professor Maza, o impacto das novas normas, né, permitindo que aí os segurados eles possam se aposentar com condições intermediárias
entre a regra antiga e a nova regra. E presenciando, né, trabalhando aí desde 2019, eu vejo que o maior desafio, né, do advogado previdenciarista após essa reforma está em compreender e aplicar corretamente essas novas regras de transição. Né? A gente tem aí diversas modificações, diversas mudanças, né? E essa importância de compreender e aplicar corretamente, ela vem para garantir que esse segurado ele faça um pedido de aposentadoria que é mais vantajoso para ele, né? Além do que, né, é essencial que a gente, nós advogados, nos mantenhamos, né, atualizados com as frequentes mudanças nas normas, para que evite esses erros que possa levar no prejuízo, né, do benefício previdenciário desses segurados ou até mesmo na perda de algum desses direitos, né? Você sabe, Larissa, que na defesa de servidores públicos é muito comum acontecer mudança de regimes. Inclusive, principalmente para os servidores estatutários, essa é uma característica do vínculo estatutário de servidores, você entrar numa determinada data e não ser possível impedir a mudança de regras, a chegada de um novo regime. Mas isso não significa que quem foi pego no meio do caminho está sujeito necessariamente ao regime novo inteiro. Inclusive porque, se nós analisarmos ao longo do tempo, todas essas reformas são feitas de modo a favorecer o sistema como um todo da Previdência, mas não necessariamente os beneficiários. E com servidor é a mesma coisa. Quanto mais a gente consegue resgatar em favor de servidor normas que são do regime antigo, de quando ele entrou, melhor é a situação para ele. Eu imagino que na advocacia em direito previdenciário seja a mesma coisa. E o que mudou na atuação do advogado com a emenda constitucional 103? Gente, eu preciso dar um depoimento aqui. Antes de começar a live, eu estava conversando com a professora Larissa e ela sabia até o dia e o mês de promulgação da emenda 103 da reforma da Previdência. Eu não sei dia e mês de nada, gente, de nenhuma lei que eu ensino, de nenhuma emenda. Eu tenho que me fazer um esforço para lembrar o dia e mês da Constituição de 88. Então, ela está com o assunto na ponta da língua mesmo. O que mudou, Larissa? Ela aconteceu, né, essa reforma da Previdência no dia 13 de novembro, né, de 2019. Olha aí, gente, que privilégio. Eu até disse para o professor, pessoal, porque a gente fala tanto, a gente explica tanto, esse assunto está no nosso dia a dia aí, né, do advogado previdenciarista, além das gravações, né, que a gente tem 2 aulas, né, específicas sobre essas regras de transição no nosso curso da advocacia, então foi facinho decorar essa data, né, e assim, os principais, né, pontos das regras, das mudanças que a gente teve, a gente teve basicamente 3 mudanças que elas interferem diretamente em qualquer benefício, né, tirando os benefícios de incapacidade, que possam vir, né, aos segurados terem direito, né. Nós temos aí a regra do pedágio, né, a do pedágio de 50% e 100%, né, que essas regras, elas exigem um período adicional, né, dos segurados de contribuição proporcional ao tempo que faltava para a aposentadoria no momento da reforma, né? Então, isso que o professor Maza disse a respeito dos servidores públicos, né? A gente também tem dentro do direito previdenciário, né, que essas regras, elas vêm para não causar tanto prejuízo àquela pessoa que estava ali na beirinha, né, de aposentar. Outra regra que a gente tem também, né, a regra de pontuação. O que é essa regra de pontuação, né? É a soma da idade do contribuinte com o tempo de contribuição dele. O que essa regra de transição trouxe? Ela trouxe que esse segurado, ele deve alcançar, né, um valor específico de pontos, e esse valor ele aumenta progressivamente desde a reforma da Previdência em 2019. Por exemplo,
Em 2024, né, nesse ano, a gente tem uma aula específica das regras de transição no nosso curso para o ano de 2024. As mulheres aí, né, nessa soma da regra de pontos, elas precisam somar, né, a idade mais o tempo de contribuição e dar 91 pontos. Já para os homens, a regra de pontos, ela é incluída, né, ele tem que ter um valor total da idade e do tempo de contribuição de 101 anos. E eu costumo dizer, né, só falando o que modificou na atuação, né, de nós advogados previdenciaristas após a reforma da Previdência, né? Ela trouxe um novo cenário, né, para a advocacia previdenciária. Então, o cenário antigo lá que eu trabalhei de 2015 até 2019, ele não existe quase nada dele. Né? O que acontece nessa atual advocacia? Ela exige que nós, advogados, desenvolvamos, né, habilidades ainda mais técnicas para lidar com essas regras de transição. Por quê? Hoje é exigido até que o advogado, né, professor Mas, a gente faça cálculos previdenciários complexos, né? E, além do que, a gente tem que ter uma atuação bem mais estratégica, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial. Ainda que não seja necessário, obrigatório por lei, que o advogado, exista a presença do advogado para conduzir esse processo administrativo, é muito importante. Quase ninguém consegue mais aí, os contribuintes, os segurados, obter êxito, obter o melhor benefício quando eles vão sozinhos no INSS e pleiteiam essa aposentadoria, né? Dão a entrada no requerimento deles aí. Então, basicamente, trouxe um novo cenário, né? Eu costumo dizer que modificou quase tudo, a forma de atuação nossa. Que bela palavra, professora, suavizar as regras de transição. Essa palavra nunca me ocorreu escrevendo sobre segurança jurídica, mas ela é perfeita. Exatamente isso, suavizar a mudança de regime para quem estava usando as suas palavras, abro aspas, ali na beirinha, para conseguir preencher os requisitos. Estamos tendo o prazer aqui de falar uma vez mais, gente, com a generosa professora Larissa Teixeira, que é previdenciarista e está falando, mais uma vez, compartilhando aqui conosco tanto conhecimento em matéria de reforma da Previdência, ela está falando justamente das regras de transição. Lembro que tanto a professora Larissa como a professora Marília, que vocês já conheceram e que vai fazer a próxima live, elas gravaram esse curso novo da minha escola de advocacia em direito previdenciário. As matrículas abrem na semana que vem, mas o lançamento vai ser exclusivo dentro de um grupo de WhatsApp. Então clica no link que está na descrição desse vídeo aqui ou na minha bio do Instagram, o perfil é @professor Maza, entre sem compromisso nesse grupo de WhatsApp e obtenha mais informações sobre o funcionamento desse novo curso. E, Larissa, como que o advogado pode ajudar o segurado a escolher a melhor regra de transição para a aposentadoria? Tem essa possibilidade de escolha de regra de transição? Tem, sim, tem, e é onde eu digo que é primordial, né, indispensável que o advogado previdenciarista ele faça essa análise, né? Eu gosto sempre, né, de falar com os meus clientes que a gente tem que fazer um estudo mesmo personalizado. Além do histórico contributivo do segurado, né, as contribuições que ele reverteu durante toda a vida previdenciária, todo o recolhimento previdenciário que ele realizou, né, a gente tem que levar em conta esse tempo de contribuição, a idade, os períodos que são enquadrados como atividades especiais e ainda simular, né, esses valores de aposentadoria com base nas diferentes regras de transição, né? Que eu citei aqui as nossas 3 regras principais aí de transição. Por quê? Isso traz para o cliente, né? Para o cliente que vem no nosso escritório, uma segurança até para que ele tome uma decisão muito embasada e informada de qual que é a regra mais vantajosa para ele, né? Por exemplo, a gente quando faz um cálculo para ver qual será o valor da renda mensal inicial dele, a RMI,
é importante que a gente adeque cada uma das porcentagens, porque é um cálculo aritmético. O advogado previdenciarista, ele também tem um pouco aí, né? Ele faz muitos cálculos e é bastante, né? Assim, é primordial, eu digo que é indispensável que a gente faça essa análise levando em conta todas essas questões que eu disse anteriormente, né? Então, por isso, essa importância desse estudo personalizado mesmo do histórico contributivo dele. Legal. E para encerrar aqui, não quero ocupar mais o seu tempo, a gente tem o compromisso de nunca passar de 30 minutos para a gente falar, ter uma conversa leve, proveitosa para todo mundo. Uma última pergunta, Larissa. Eu sei que tudo isso está explicado no curso, eu já assisti o curso inteiro, eu aprendi tudo de previdenciário que eu sei, é graças a esse curso, porque eu entrei sem saber nada e agora estou muito bem informado. Quais são os tipos de aposentadoria, Larissa, mais afetados pela reforma da Previdência e como o advogado deve se preparar para esses casos? As aposentadorias que foram mais afetadas aí pela reforma, né, foi as aposentadorias por tempo de contribuição, a aposentadoria especial, né, aquelas das atividades insalubres, e a por idade também, elas foram significativamente impactadas, né. Nós, né, o advogado previdenciarista, ele tem que se especializar nessas novas regras, como o cálculo de pontos, né, que eu já disse, como as regras do pedágio, se é uma hipótese do pedágio de 50%, do pedágio de 100%, e também a regra da idade mínima progressiva. Além do que, né, a gente tem que saber, né, os advogados aplicar corretamente as exceções e regras de transição para cada tipo de benefício. O porquê disso, né? Porque a gente tem que pensar que dentro do direito previdenciário nós buscamos, né, como a Constituição ela preza, o melhor benefício para o segurado. Então, a gente, além de pensar na questão do direito adquirido dele, se ele já tivesse atingido, nós também temos que pensar, né, igual eu disse anteriormente, até o professor Maza gostou, né, suavizar a reforma da Previdência para essas pessoas que já estavam ali quase aposentando, né, na beira de aposentar. Então, é muito importante, né, que o advogado ele se especialize mesmo em cada uma dessas novas regras, né? E espero que vocês aí sejam alunos do nosso curso e lá nós iremos tratar, né, sobre cada uma dessas regras e nós vamos mostrar até estrategicamente, né, como que você vai aplicar essas regras em cada caso dos clientes de vocês. Professora Larissa Teixeira, muito obrigado mais uma vez por suavizar os conhecimentos do direito previdenciário aqui para todos nós. Foi mais uma conversa muito esclarecedora que é uma pequena pitada de tudo que é ensinado por ela e pela professora Marília no novo curso de advocacia previdenciária da minha escola. Se você se interessou, o curso é ministrado por elas duas, que são professoras e advogados especialistas em direito previdenciário, e o lançamento desse curso vai ser sexta-feira da semana que vem, mas exclusivamente dentro de um grupo de WhatsApp. Se você tem interesse, clica no link que está na descrição desse vídeo aqui, ou entra no meu perfil do Instagram, @professormaza, que você vai achar ali um link para entrar nesse grupo exclusivo. O grupo fica no silencioso, para ninguém ficar incomodando os outros, então não tem aquela chatice de entrar num grupo, ficar vindo um monte de mensagem toda hora. O grupo fica no silencioso de propósito, justamente para não incomodar. Larissa, muito obrigado, boa noite, devolvo a palavra para você, para suas considerações finais, e obrigado por atender mais uma vez aqui esse nosso pedido. Eu que agradeço, né? Agradeço a atenção de todo mundo que participou, né, da live conosco. Agradeço ao professor Maza pela confiança aí no nosso trabalho. E, pessoal, assim, o que eu tenho para dizer para vocês é que o direito previdenciário é a melhor área, é a área social que traz mais satisfação pessoal, né?
e financeira também, né, que é uma área bastante rentável, né? Sempre teremos clientes nessa área. Espero que vocês gostem do curso, né? E deem um feedback aí, né? E venham fazer parte desse time de previdenciarista da escola do professor Maza. Boa noite. Obrigada a todo mundo pela atenção. Obrigada, professor. Eu que agradeço e viva a cidade de Passos, a capital do mundo. Eu tenho um monte de amigo em Passos, gente. Passos é a cidade, por exemplo, do professor, meu amigo, professor Flávio Tartucci. Muitas celebridades são de Passos também. Estive aí no aniversário de 40 anos, há 3 meses atrás. É uma cidade muito legal. Quem não conhece, eu recomendo. Inclusive as atrações turísticas que tem ali no entorno, vale realmente muito a pena. E de São Paulo você chega rapidinho assim. Então é fácil, um lugar excelente para você conhecer. Legal, gente? Valeu, nos veremos sexta-feira dessa semana em mais uma aula de Direito Previdenciário, esquentando aí o nosso ambiente para o curso cujas matrículas abrem semana que vem. Valeu, gente. Até a próxima. Abraço. Tchau.